Olá, seja bem-vindo ao canal Peãocast. Estamos iniciando mais uma live e hoje nós vamos falar com a psicóloga Aldirene Freire, que daqui a pouquinho está entrando, então vamos aguardá-la. E nós temos aí um propósito no canal, promover informação sobre empreendedorismo, educação, essa questão hoje que nós estamos passando a quarentena. Opa, a Aldirene já está aqui, eu já vou chamá-la e a gente já vai começar a bater o nosso papo. Obrigado a você que me acompanha ao vivo aqui no Instagram ou no canal do YouTube. Acompanha a gente no canal do YouTube Peãocast e você segue a gente, curte lá os nossos vídeos e dá o seu recado. Olá, Aldirene, seja bem-vinda. Olá, Renê. Tudo Como você está? bem? Tudo bom? Prazer falar com Tudo você. jóia. Prazer é todo meu. Vamos fazer um teste. Som tá tudo bem? Imagem tudo bem? Tá, tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo? Muito bom também. Som, imagem tá perfeito. Então tá bom, tudo Como tá certo. essa rotina, essa adaptação nesse período que você está ali? Também está fazendo consulta online, acompanhamento. Sim. Uhum. Novas adaptações Já, é, online agora. já era algo que você fazia ou você começou agora? Não, online eu não estava ainda fazendo. Era um projeto para algum dia, mas eu só fazia presencial mesmo. E Perfeito. agora é só online nesse período. Muito bom. Então a gente vai começar aqui o nosso papo. Mais uma vez, obrigado pela aceitar o convite, pela presença aqui no canal. Aldirene, que ela é psicóloga. Nós vamos trabalhar hoje aqui um tema mais sobre ansiedade. Vamos transitar. Você que nos acompanha pode mandar suas perguntas. E se a Aldirene achar legal, a gente pode interromper no meio do caminho ou até responder essas perguntas ao final. Vamos deixar acontecer. E eu vou convidar então a Aldirene para se apresentar, contar um pouquinho dessa trajetória da vida dela, como que ela veio parar ali, né, na questão do curso de psicologia, e contar um pouco na área que ela mais atua, e a gente vem para o tema da ansiedade, que eu acho que tem muito a ver com o momento dessa adaptação, que eu acho que todos estão nesse processo de reinvenção. Uma das propostas do canal do Peãocast é ajudar a pessoa a se conectar com outras pessoas, ouvindo, né, histórias e experiências que possam agregar, que possam criar autoridade virtual. Né? Muitas pessoas ainda no Brasil usam a internet para entretenimento, meio forçado nessa quarentena, a gente está tendo que aprender a trabalhar aqui. Então, mais uma vez, Aldirene, seja bem-vinda e fique à vontade para contar ali um pouco da sua trajetória e a gente entra no tema. Tá. Bom, primeiro eu que agradeço o convite, Renê. Eu te conheci através da minha filha, né, da Giovana. Pois é. Ela me disse, mãe, você precisa conhecer uma pessoa incrível e, de fato, você realmente é essa pessoa e você inspira as pessoas a darem o seu melhor e a serem melhores também. E é um orgulho para mim, tá? Tá participando aqui, tentando contribuir um pouquinho aí com esse momento, né? Então, meu nome é Aldirene Freire, eu sou psicóloga clínica, também institucional, né? Atendo uma instituição também. Eu trabalho com uma abordagem chamada terapia a Terapia importância aí travou. cognitivo, cognitivo comportamental. Ok. Essa abordagem, ela entende muito a importância da influência do pensamento sobre o modo como a gente se sente e age, né? Consequentemente age. E, bom, a psicologia acho que é um dom, de acordo com a minha mãe. Para mim é um sentido de vida, foi um marco na minha vida, assim, eu Travou um pouquinho aqui, eu estava mexendo aqui, eu falei, o que aconteceu? Você estava me ouvindo? Travou também? eu não estava te ouvindo, Renê. Tá. Agora tá normal? Agora tá normal. Eu queria que você voltasse naquela parte que você falou que a questão da sua mãe, e depois eu não entendi muito bem o que era.
Eu disse que a psicologia, para mim, deu um novo sentido na minha vida. Aí eu me encontrei como ser humano também, né? Nessa profissão, que é uma profissão e é uma realização muito pessoal para mim. E aí eu inverti um pouco o sentido das coisas. Eu sei que você gosta muito de ouvir, né, de compartilhar histórias. Eu também acredito que isso aproxima as pessoas. Então, eu acabei invertendo um pouquinho a ordem das coisas na minha vida. Primeiro eu fui mãe de 3, me casei e fui fazer minha faculdade assim já com 3 filhos, Ah, um já mais velha. Então, primeiro eu me realizei como mãe, depois profissionalmente, né? E, enfim, foi um marco, foi um divisor de águas na minha vida, essa experiência, porque eu acho que não tem nada que nos dignifica mais, que nos traga mais bem-estar do que a oportunidade de ajudar as pessoas. nossa, você está falando de uma coisa, Dani, assim, eu acho que essa palavra ajudar o próximo, nunca eu ouvi tanto essa palavra nos últimos dias, talvez, não sei. Acho que o momento está muito solidário. Você acha isso também? Eu sinto muito isso, Renê. Até você disse uma coisa que eu concordei bastante, que era o fato da gente falar sobre ansiedade, mas não focar tanto na situação em si, já que, felizmente, tem muitas pessoas já ajudando, colaborando, né? Mas eu sinto sim que as pessoas estão cada vez mais, e principalmente nesse momento, se empenhando, desejando fazer a diferença e realmente tem conseguido, né? Eu sinto que é um momento positivo, sim, apesar da parte negativa e tudo mais, né? Eu tenho ouvido, eu acho, como todo mundo, mas eu tenho ouvido dois grupos, eu queria ouvir um pouco a sua opinião profissional. Eu tenho percebido que algumas pessoas estão fazendo dessa situação um momento de amadurecimento. Eu sinto que elas estão mais humildes, mais resilientes. Eu sinto na conversa com algumas pessoas, sempre pela internet, não está dando para falar pessoalmente, né? Mas eu sinto num grupo de pessoas assim, nossa, que bom que eu tenho uma cadeira para sentar. Tipo, eu sinto isso. Existe uma gratidão verdadeira. E existe um grupo que está muito amargo. Tem um grupo que parece que está super agradecido e tem um grupo que está super amargo. Pode ser, minha percepção, que o grupo que está agradecido, pode ser que até que a geladeira esteja cheia. Pode ser que o grupo esteja amargo, pode ser que a geladeira esteja ficando vazia, né? Então, talvez tenha, lógico, os motivos mais aprofundados. Mas eu tenho uma impressão que nós vamos ter dois grupos aqui saindo dessa fase. Os que vão reclamar muito, que vão sofrer muito, né? E tem um grupo que vai sair muito mais sensato, sabe? Mais humilde, mais próximo, valorizando os pequenos detalhes. Como que você acha isso? O que você acha? Eu concordo plenamente, porque na verdade é um nível de consciência, né, Renê? Não somos todos que temos o mesmo nível de consciência, de abertura para a evolução, de abertura para o novo. Então, assim, as pessoas que já tinham um certo nível de consciência, de que a gente não controla nada, de que nada é permanente, as coisas podem, de repente, de um momento para o outro, mudar, sim. Essas pessoas conseguem ter mais recursos, né? Recursos psicológicos, emocionais, para estarem lidando com esse momento e aprendendo com esse momento, né? Aquela questão que falam do antifrágil, né? Você desenvolve aí uma força, você aproveita a situação e ainda sai de forma diferente dessa situação. E tem as pessoas, que é o outro lado que você falou, que já estão muito apegadas às suas próprias verdades, né? Não percebem que esse momento ele vem justamente para quebrar as nossas verdades, para mostrar para a gente que de repente tudo perde o sentido e a gente tem que ressignificar, a gente tem que olhar as coisas de novas formas, de novas maneiras, né? Então, eu acho que sim, é um momento para se aproveitar e eu espero que cada vez mais pessoas entendam que quando a gente não controla o externo, a gente tem que desenvolver o autocontrole, né? Aquilo que depende da gente. Vamos falar assim, a gente está... Nunca existiu tanta gente trabalhando com a internet nas últimas 2 semanas.
E parece que, não sei se é porque as pessoas que eu sigo, ou dentro de um propósito que eu quero, parece que todo mundo está se propondo a fazer algo pelo próximo, né? Dá impressão isso, pelo menos o grupo que eu sigo, né? Um grupo que eu tenho uma influência ali, cursos, ações, existe ali uma infinidade de possibilidades, gente querendo criar opções de entretenimento, de concepção, fazer uma doação mesmo. Eu acho que às vezes isso não era feito por motivos diversos, mas eu acho que eu tenho visto isso, muita gente fazendo isso. Você tem essa concepção? Como que você vê isso? As pessoas estão se doando. Você vai esquecer depois que passar a pandemia ou as pessoas vão incorporar um pouco dessa ação na vida? Você acha que vai ficar um pouquinho em mim, essa doação? Eu acredito que sim. Eu acho que as emoções, o que a gente sente em ajudar, em contribuir, marca muito a nossa vida, para que a gente possa depois deixar para trás, desapegar e fingir que não existiu. Então, eu acredito que tudo que a gente desenvolva de positivo pode permanecer sim, desde que haja uma manutenção também por parte da pessoa, né? Se voltar para o automático, tudo vai voltar a funcionar da mesma forma. Mas se a pessoa escolher cuidar daquilo que fez bem, com certeza pode permanecer aí para sempre. Acho que nós estamos tendo uma chance de... Eu tenho um amigo em Portugal com a esposa, eles estão tentando voltar a todo custo, né? Então tem gente, eu acho que todos nós temos amigos meio espalhados pelo mundo hoje, né? Sim. Pessoas que estão trabalhando, outros que foram no final do ano passado, não tinham nem se estabelecido ainda, né? Então a família está Uhum. sofrendo porque tem gente, a família, pessoas que você ama está em outro país que não tem liberdade, né? Eu acho que isso vai muito do psicológico. Isso afeta diretamente a ansiedade. Como controlar isso? Como eu controlo uma pessoa que eu amo, está longe de mim e eu não posso ir lá buscar recurso financeiro? Tipo, a gente queria ter muito dinheiro agora para pagar para todo mundo, tipo, volta para o seu país, né? Como que eu controlo isso amando, querendo bem as pessoas? Como que tem alguma técnica para poder chegar? Aqui tem um botãozinho que se apertar, você reduz a ansiedade. Como que eu faço isso? Uhum. Olha, Renê, essa pergunta ela pode ser muito abrangente, né? Porque tem muita coisa que a gente quer fazer agora e não pode. E a gente não consegue. Coisas até que a gente não valorizava muito, e nesse momento parece que ligou um botãozinho, a gente quer fazer, a gente quer, porque parece que quando você não pode, né, te coloca um limite que você quer ultrapassar. Ninguém gosta de se sentir preso, né? Então eu acho assim, um jeito de ajudar nessa situação da distância é pensar que muitas vezes, e esse momento, ele mostra muito para a gente que a gente tem que trabalhar a aceitação. A aceitação. Então, tem a aceitação. Tem aquilo que eu posso fazer e tem aquilo que eu não posso fazer nada a respeito. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente não pode fazer muitas coisas. Então, a gente tem que trabalhar o nosso autocontrole, Tá. né? Se eu decido ficar pensando que a outra pessoa está longe, está distante, e eu sinto muita falta, e eu me apego só nesse fato, automaticamente eu vou sofrer. A saudade vai aumentar, a dor vai se intensificar. Mas se eu decido pensar que, olha, eu Mas, muita gente usando a internet. oi? Voltou. Você está me ouvindo agora? Agora eu tô. Eu também estou te ouvindo. Você está falando alto. Chama a Gi, que a Gi é a mulher da tecnologia. Ela entende dessa internet. Cadê a Faz a nossa internet. técnica, né? É verdade. Nossa, a Gi é Agora acho top. que voltou, né? Voltou, voltou. Continuando, então. Então,
Então é assim, se a gente não pode fazer nada sobre algumas situações, e essa que você citou é uma delas, qual a vantagem de eu ficar só pensando sobre isso, de eu ficar me apegando somente ao que é negativo, se eu tenho a possibilidade de ligar, de fazer videochamada, chamar por Skype, enfim, WhatsApp, tem tantos recursos hoje que pode nos aproximar de alguma forma. Voltou. Ah, tudo bem, continua. Vai fazer parte. A gente tem que acostumar que faz parte, ainda mais esse horário. Mas quando trava, você não me ouve, né? Para de. Primeiro para a voz, Para tudo. depois para a imagem. O Entendi. Adriano, tá falando de ansiedade. As pessoas substituem, tipo assim, com comida, por exemplo. Começa a comer mais, porque está ansiosa, para substituir o tempo. Igual você falou. Como que eu completo o meu tempo da minha ansiedade? É lendo, é ler algo, fazer meditação. Hoje está se falando muito nesse momento de autodesenvolvimento, meditação. Como que eu diretamente eu tento parar de pensar sobre aquilo que é real, né? Está acontecendo, mas eu não quero ficar pensando porque eu não vou ter. Eu tenho que aceitar. É isso que você falou? Eu tenho que aceitar. Uhum. Eu não posso interferir, né? Não tem como mudar. Qual seria É. a orientação da psicóloga para, nessa fase, a pessoa não sair da epidemia? Acima do peso, como que pode ser, e com não uma doença mental de uma coisa que ela mesma criou. Existe uma chance? Criar um grupo de conversa, falar com mais amigos, é, criar esse mundo Não virtual. estou te Falar mais. ouvindo, Renê. Oi. Desculpa, travou aqui. Você pode repetir? É que eu não estou te ouvindo. Não, tranquilo. É que, na verdade, assim, existe uma técnica, ou a pessoa ela deve falar mais virtualmente com as pessoas, fazer grupo de Está conversa. muito baixo agora. Oi. Espera aí. Quer sair? Quer voltar? Eu fecho aqui você coloca de Eu acho volta? melhor. Tá bom, Eu vou vou fechar sair e aqui. vou entrar de novo, tá? Ok. Pessoal, a internet faz parte, é assim que funcionam as lives. É você que está acostumado já. É uma pena, trava. Às vezes a linha do raciocínio dá uma interrompida. Peço desculpas, mas os horários têm acontecido isso. Inevitável, é inevitável. Às vezes a questão dos horários, o pico de internet, está fazendo parte, né, da nossa rotina. Vamos aguardar. A Aldirene está retornando. Só queria que alguém pudesse escrever aqui para mim se exatamente agora estão me ouvindo normalmente, se está travando, se está tudo bem. Se alguém puder dar um ok, está tudo bem. Oi, Gi. Está me ouvindo? Tá tudo bem, Gi? Ok. Muito bom. A Aldirene já está retornando. Obrigado, Gi. Acontece. A nossa convidada Oi. especial voltou. Agora nós estamos Hoje fazendo está uma brincadeira. assim. Os atendimentos online também estavam travando. Oriente, nós estamos fazendo aqui um teste ao vivo que é sobre ansiedade. Nós temos que controlar a ansiedade. Nós estamos ao vivo. Os nossos amigos, né, os convidados aqui eles também estão controlando a ansiedade, porque eles falam, nossa, eu quero ouvir, quero saber, e entrava. É um teste, né? Tudo é oportunidade. Sim. Continue, por favor. Ô, Renê, desculpa, mas eu não. Travou de novo. Oh, tá chique demais. Realmente, Travou de novo aqui. para mim tá bom. Eu tô te ouvindo e vendo agora. Tá. Renê, você não Fica, tá me ouvindo? a conversa está boa. A conversa está boa, então tá bom. Ó, então vamos lá. A pergunta é assim: qual que seria a dica que você pode dar para quem está nos acompanhando? Tipo, como que ela controla a sociedade? Ela criar um grupo virtual para conversar, para desabafar. As pessoas estão precisando conversar. Uhum. O que Sim. você fala para uma pessoa que para amenizar essa ansiedade? Amenizar, porque não vai acabar, além da aceitação, o que ela pode fazer como técnica?
Aham. Olha, Renê, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente realmente nunca vai se livrar da ansiedade, porque ela é um mecanismo de sobrevivência. Ela, na verdade, ela nos ajuda aí através da prevenção, né? A gente tem uma preocupação, depois a gente tem uma atitude sobre essa preocupação e a gente muda o resultado, a gente antecipa um resultado que poderia ser negativo, venha a ser positivo, né? Então, ela é muito positiva. Então, a gente nunca vai se livrar da ansiedade. Só que quando começa a fazer mal, a gente precisa ficar muito atento, porque aí já entra no nível de um transtorno de ansiedade. E dentro dos transtornos de ansiedade existem vários, e cada transtorno eles vão desencadear alguns sintomas na pessoa, né? Então, assim, porém, de modo geral, a ansiedade, ela é muito mais, quando a gente conversa, fica meio banal às vezes, né, o termo, porque cai muito no senso comum, eu estou ansioso, isso, aquilo, outro. Mas a ansiedade ela é um dos transtornos que mais causa limitações nas pessoas, assim. A pessoa, ela se sente presa em vida, ela se sente dentro de uma jaula, porque ela não consegue agir em muitos momentos Ela da congela. forma como ela gostaria. É um medo. Ou ela congela, ou ela quer muito fugir da situação, ou ela está muito pronta para o ataque, que é um mecanismo do medo. Eu acho que a gente não vai ter muito tempo para eu estar explicando como funciona, assim, de repente a gente pode marcar uma outra, mas na verdade, todos esses sintomas que a pessoa sente se trata do mecanismo do medo em ação. Só que o medo, ele age diante, ele te protege de um perigo real. Então, vamos supor que, no caso do vírus, do Covid, a pessoa estivesse em contato com alguém contaminado e esse alguém contaminado fosse de fato passar e esse vírus de fato fosse mortal. Então, assim, é um perigo, é um perigo real, é uma situação real de perigo. A vida da pessoa realmente estaria em perigo. Então, na ansiedade, não. Na ansiedade, a pessoa está pensando em algo que possa vir a acontecer. Pode ou não acontecer. E eu vou te dizer que, na grande maioria das vezes, o que a gente pensa não acontece da forma como a gente pensa. Acontece de forma totalmente diferente. A gente sofre duas vezes, né? A gente acaba sofrendo duas vezes. Então, assim, o que acontece, então, já que a pessoa somatiza, ela sente esse desespero, a taquicardia, os tremores, a angústia constante. Os sintomas da ansiedade são realmente bem prejudiciais, prejudica a vida pessoal, social, enfim. Existe um erro na informação, é um alarme falso, você entende? Já que a pessoa está somatizando como se fosse um medo real, mas não existe o perigo real ali, ele está ainda no futuro, você não sabe dos prejuízos que isso de fato vai ter na sua vida. Então, você começa a acumular essas preocupações e existe esse alarme falso aí, que é quando o corpo começa a somatizar. Então, uma dica é, qual a probabilidade disso acontecer na minha vida? A Perfeito. gente precisa aprender a questionar os nossos pensamentos. Qual a O que a gente probabilidade? passa, É uma pergunta que eu vou fazer com frequência. Probabilidade. qual a probabilidade? A gente nem está falando de possibilidade, porque a possibilidade ela pode ser muito maior. A gente está falando de probabilidade disso Certo. acontecer na minha vida, né? Ah, mas é 50%, é bastante. Então a gente se pergunta qual a vantagem de eu ficar me apegando a esse pensamento? O que ele traz de benefício na minha vida? O que ele traz de malefícios na minha vida? Então a gente aprende a questionar aquilo que a gente está pensando, porque isso está influenciando do modo como a gente está se sentindo e agindo. É um autocontrole que a gente vai aprendendo a desenvolver.
Você encontra Assim, hoje... tem muitas outras técnicas, né? Respiração, tem muitas outras técnicas, mas Eu sou da geração que já passou dos 40, né? Então, eu tenho uma impressão que a gente, quando morava no sítio, parecia que tudo era mais lento, né? A festa, todas as festas típicas do ano demorava para chegar. O Natal era algo assim que a gente curtia demais aquela semana, Natal. Hoje passa muito rápido. E hoje eu convivo com várias gerações, pessoas da minha idade, pessoas bem mais jovens, e eu percebo, eu estou tendo o privilégio de conviver com um grupo de jovens entre 25 e 35, que eles estão aparentemente mais maduros do que um grupo da minha geração. Eu sinto que eles estão, sabe, alguns deles já são papais, mamães, e eles estão vivendo assim uma vida meio assim, a vida de hoje, meio presente. E parece que quem já passou dos 40 não está conseguindo. E eles com 25 a 35 ali estão conseguindo viver o presente. Lógico que tem um grupo também muito ansioso, mas eu estou falando exatamente do grupo que eu convivo. Tem a ver com os pais, eles olharam os pais tão ansiosos que eles estão tentando ser menos, talvez seria um choque de situação. É diferente? É mais fácil para esse jovem controlar a ansiedade ou não? Como que é isso? eu acho que é muito relativo, Renê. Vai depender muito aí de como a pessoa entende a situação, né? Isso é de cada um, porque tem a ansiedade, ela é hereditária, sim, tem o traço aí genético, porém, sim, fortíssimo, mas assim, mais forte ainda, que a gente precisa sempre ressaltar, é a forma como a gente lida com a situação. Mais Tá, forte ainda é o ambiente, é como eu aprendo a lidar, como eu aprendo a enxergar, o quanto que eu flexibilizo todas as possibilidades. perfeito. Olá, tudo bem? Travou? Não, tô te ouvindo. Não, tranquilo. Não, eu estou tentando assimilar todas. Eu estou anotando, né? Tentando anotar aqui, né? Porque tem que estudar, né? Ó, estou anotando as coisinhas Ah, aqui. que Ali, legal. Que legal. afinal, né? Tem uma consulta gratuita, né? Com você, não é qualquer hora que a gente consegue. Então a gente tem que anotar e tirar. É hora de ter tirar as lições da. Você acredita que já passaram 30 minutos? E nós vamos. Não, Já, você acredita que passa rápido? acredito. Queria saber se alguém Passa quer muito fazer uma rápido. pergunta específica aqui para a Aldirene. Se alguém quiser, pode escrever. Aldirene, dentro dessa linha de raciocínio, hoje, qual é o grupo que você mais cuida ou que mais chega assim aos seus cuidados? Jovens, pessoas que têm, é relativo isso também, ou você trata especificamente de um grupo? Tem horas que Não, bate uma tristeza pensando que isso não vai passar. A Suelen colocou ali, que bate uma tristeza. Acho que essa tristeza, eu até compartilho dessa situação, aquela angústia que você fala, parece que está tudo bem, mas por que eu estou triste, né? Estou angustiado. Mas você vai buscar as coisas, parece que está indo bem umas coisas, mas você bate aquela tristeza. Vamos responder a pergunta é da Suelen. verdade. A sua entrou agora, né? E aí, acho que essa tristeza é como você disse, todos nós sentimos. Eu também me pego às vezes, bate uma tristezinha, mas aí eu respiro fundo e aí eu faço a escolha de qual pensamento alimentar, né? Do que aproveitar, aonde eu posso então focar esse momento que eu tenho hoje, o que eu tenho hoje. Então, você falou do momento presente, isso é muito importante, né? Porque se a gente ficar pensando assim, esses pensamentos naturais que tem, todo mundo tem. Será que não vai passar? Porque a gente está vivendo um momento novo, totalmente desconhecido, que foge totalmente do nosso controle, né? Então a gente pensa isso porque a nossa mente ela quer tentar resolver de alguma forma. Porém, se a gente fica focando muito nesse pensamento, gera realmente uma tristeza sem fim, uma desmotivação para viver esse momento, né? Então a gente tem que reestruturar, reavaliar, olhar para outras possibilidades. Eu não sei, Adelene, falar aqui um pouquinho assim, crença religiosa, né? Às vezes, a gente está com aquele sentimento de tristeza, de angústia, aí vem aquelas crenças religiosas.
como você está sendo injusto, né? A vida, Deus está te dando tudo e você está com esse sentimento. Tem gente que não tem nem onde dormir, nem onde comer, você tem de tudo. Então, é um contraste que você fica se cobrando e, ao mesmo tempo, você pensa nas suas crenças que a vida já te colocou e você colocou na sua vida ali, né, na questão, e você fica assim, nossa, eu tô sendo um cara mau, né? Eu tô sendo um cara injusto, porque a vida me deu tanta coisa boa e eu tô aqui com esse sentimento. É louco pensar assim, né? Aí gera mais ansiedade, aí você tem que puxar o freio de mão, aí você fica louco, né? Mas eu acho que é, nossa, super válido você tocar nessa questão, porque não é justo, se for para falar em justiça, não é justo que a gente não tenha permissão para sentir aquilo que a gente não está escolhendo sentir. Não é justo, né? Ah, O senti... Entendeu? já tô 10 quilos a menos, ó, já tô 10 quilos a menos agora. Eu já aliviei. Ah, eu posso pensar isso, eu posso. É justo eu pensar sobre isso. É humano, é humano. Por que que você pode, eu posso, você, todos podemos. A gente não escolhe sentir. Eu não escolho agora eu vou ficar feliz, agora eu vou ficar triste. O que a gente tem que aprender é acolher momento de alegria, acolher momento de tristeza, acolher as nossas decepções, as nossas frustrações, analisar, avaliar por que que eu tô tão triste, por que que eu tô tão chateado. A gente vai chegar nesses pensamentos, né? Que às vezes eles são puramente negativos. A gente não está olhando de forma realista, só de forma negativa. E a hora que a gente muda o sentimento, depois de acolher, validar o sentimento, que todos podemos e devemos, é inerente ao ser humano, né? A gente pode causar uma mudança para não ficar nesse estado aí desse sentimento através da nossa flexibilidade no pensamento, né? De estar trazendo novos pensamentos. Ó, vou dar um depoimento aqui para você. É, a importância de uma psicóloga na minha vida, né? A gente veio de uma cultura que a gente não valorizava muito esse tipo de dentro da família, dentro do que eu convivi, que, enfim, então a gente não via esse resultado. Para que ir no psicólogo, né? Para que ir lá? Essa conversa assim, eu escutei muito. Então eu tinha uma crença que eu não precisaria disso, mas eu tinha algo que me incomodava e era uma relação com o meu pai, né? Que eu Uhum. sou de família de 11 filhos. E eu criei uma situação ali, tudo criado por mim. Hoje eu tenho certeza, né? Fui eu que fiz tudo isso, mas eu não tinha essa visão. E foi uma psicóloga, né? Foi fazer esse trabalho, primeiro aceitar, né? Que isso poderia ter um benefício, aquilo que você falou, né? E que eu poderia ali a solução estaria dentro de mim mesmo, mas eu tinha que ter um caminho para seguir. E aí, eu criei um monstro, eu acho que não era para ter nascido, por ser caçula de 11 filhos, por ver situações que eu presenciei meu pai com minha mãe e outras coisas, e pela negação que eu sentia por parte dele, né? Então, eu achei que eu não tinha que nascer e eu tentei contrariar ele a vida inteira. A minha vida inteira eu brigava, tudo que eu podia fazer para eu provocar ele, eu fazia, sabe? Mas era quase inconsciente, porque eu não assumiria isso naquela época. Eu falava, eu sou assim. Eu falava isso. Uhum. Tem 6 anos para cá que a gente está vivendo um romance de filho, pai e filho, incrível. Sinto saudade dele, está com 92 anos hoje. Então a gente, tipo, passou o carnaval junto, a gente fica junto bastante, graças a Deus. Mas eu fui salvo por uma orientação e me permiti estar na presença no tempo suficiente com uma profissional, né, de psicologia. Então, eu queria dar esse depoimento que a importância que eu me deixei passar, me entreguei e ser conduzido pelas etapas que cabia naquela minha situação. Então, eu Uhum. queria agradecer em nome com você como psicólogo, a quem me socorreu. Legal, Renê. Feliz de saber, né? Porque eu fico chateada às vezes de pensar quantas pessoas que passam uma vida inteira se apegando a uma única verdade, né? Como eu tinha dito, sem saber o porquê, sem ter consciência, porque tudo isso que acontece, né, que aconteceu na sua vida, acontece na vida de todo mundo, é muito inconsciente. O inconsciente ele é muito maior. A gente vai pensar numa proporção de 95,5% mais ou menos aí.
Então, o que a gente sabe, o que a gente tem consciência é muito pouco. Então, o psicólogo, ele ajuda a trazer essas coisas que estão ocultas, as nossas inseguranças, os nossos medos, né? Porque a gente vai agindo de acordo com essas crenças aí. E o pior é que a gente vai sempre responsabilizar alguém e tirar das nossas mãos essa autorresponsabilidade, que é algo que eu acredito que seja mais poderoso no ser humano. Nós que somos os responsáveis pela nossa felicidade, a gente pode o tempo todo lutar e modificar e conseguir chegar nesse nível aí, né? É tão divino depois que a gente consegue ver essas partes, que a gente fala assim, mas onde que eu estava que eu não estava vendo isso, né? Que é Sim, tão claro hoje, aí você fala, caramba, por é quê, né? claro. Parece que é o Traz processo, para a luz, né? mas parece que é o processo do pão, né? Para ele crescer, ele tem que apanhar um pouco, né? Então, É, eu igual brinco que massa a terapia é para os fortes. faz É sentido. para os fortes, porque, né, você olhar a sua sombra, você acolher, você ver o que você tem de positivo, o que você tem de negativo, isso tudo somos nós, ninguém é perfeito. E aceitar e acolher e saber que você pode melhorar, né? Não é para qualquer um. Às vezes a pessoa vai na negação, não, eu não tenho isso, eu não tenho inveja, eu não tenho rancor. E aí não se cura, não melhora, não evolui. Eu escutei uma frase num evento no ano passado, da boca de uma pessoa chamada Rafa Brits. Ela colocou assim, não sei se cabe nessa conversa, tudo julgamento é uma confissão. Ela fez uma. Uhum. Eu achei aquilo bárbaro, né? Todo julgamento é uma confissão. Quando eu olho alguém e falo alguma coisa, automaticamente eu estou meio que é uma confissão minha, é eu que estou vendo aquilo, né? Não que a É, pessoa seja, né? Aí, nossa, é profundo pensar assim, né? Alguém mandou uma mensagem muito grande aqui, eu não consigo ler agora. O problema depois, você consegue ler? É porque a razão, eu não estou conseguindo ler. porque a razão de antes é que antigamente os psicólogos eram para pessoas muito problemáticas. Depois que você conhece qual a finalidade do profissional, a mente muda totalmente. Porque acho que antigamente era muito ligado com a questão da loucura, Sim, ah, tá. né? A questão da loucura, a psiquiatria antigamente, né? Teve uma história de muita crueldade aí. Então, assim, até hoje existe esse preconceito. Eu atendo muitas pessoas que chegam e falam assim, ó, não tô louco. E aí a gente vai desmistificando essa crença, tudo mais. Mas isso vem da história da psiquiatria, da psicologia. A esquizofrenia não era conhecida, então era louco. Hoje tem tratamento, ninguém é louco, vamos cuidar, né? Você sabe, eu vou fazer outra confissão. Ah, meu pai. Ó, eu era assim, bem atrapalhado. Eu gostava de velocidade, assim, absurda, sabe? Eu gostava, eu fazia um monte de coisa. Bom, eu adestrei um porco 9 anos. Tipo assim, imagina o que eu fiz o resto, né? Eu andava de moto, eu cheguei na mesma semana a bater 3 vezes o carro e a moto, enfim. A família, alguém lá, o irmão e a minha mãe decidiram colocar eu dentro de um colégio, dentro de um lugar de recuperação. É um centro religioso, né? Junto com um padre que fazia oração ali para cuidar. Então eles achavam que eu usava drogas, que eu era delinquente, né? Que eu era totalmente fora da casinha, eu tinha que ser tratado, né? Então, assim, o meu problema era, a minha ansiedade era tão top que até não, né? Fui parar internado assim, né? Tipo assim, fiquei uma semana, DPT lá também, depois me colocaram para fora. Mas assim, eu nunca usei droga na minha vida. Eu falei que a droga mais forte que eu usei foi açúcar. Então, e é engraçado, né? É tratado assim, é tratado como um problema mesmo, né? Por isso que eu acho que a gente traz essa bagagem achando que a resistência, mas bem colocado, né? Acho que é isso. Sim, sem dúvida. Tem uma história pesada aí, né? Mas hoje eu acho que as pessoas estão lidando melhor com isso, aceitando, entendendo. Todo mundo merece, todo mundo deveria fazer terapia, né? Essa é uma frase do Selton Mello na série Sessão de Terapia, muito boa, né? Ele fala, todo mundo deveria ter a chance, eu concordo totalmente, porque é a oportunidade de se conhecer. A gente vai se perdendo na nossa história. E muitas vezes a gente nem sabe quem a gente é mais, né? E com a terapia, a pessoa tem a possibilidade de se
reconhecer, de ter um encontro com ela mesma, com aquilo que ela acredita, né? Mas como que é doido isso, né? Porque eu tive, há 10 anos, acho que uns 10 anos atrás, eu tive uma namorada que era psicóloga e ela ia fazer terapia. Ela ia buscar, né? Ia em outra psicóloga. Eu achava aquilo, assim, muito estranho. Né? Olha a concepção, como que é estranho. Por que que você vai lá? Ué, porque eu também preciso estar lá. Eu não conseguia captar, entende? Aí ela deu um exemplo muito comum que a gente não para na hora para pensar. A pessoa que é dentista não significa que ela não precisa ir em algum dentista. Aí eu falei, não fala mais nada, tá bem claro já. Tipo assim, né? Ela deu um exemplo em cima, né? Ela foi rápida, né? Então ela falou, não, quem é dentista não vai ter problema de boca? Nada na boca? Falou, ele é dentista, ele precisa estar em outro dentista, ele cuida de pessoas, uma hora ele tem que ser cuidado. E assim acontece comigo. Eu falo, mas eu preciso estar lá. Aí eu falei, pô, não fala mais não, mas na concepção da gente, a gente não para pensar dessa forma, né? É estranho, não sei por quê. E às vezes a gente vai se pegando aí nessas crenças, né? Nessas imposições que vão se alastrando aí ao longo da vida. Isso teve uma influência em determinado momento da minha vida que eu falava, gente, mas eu como uma profissional, como é que eu vou lidar com isso, aquilo, outro? E aí o mais libertador foi descobrir que eu sou humana e que é isso que vai me fazer uma excelente profissional, a minha humanidade, né? Exatamente isso. Tem uma frase do Jung que eu amo, Renê, já que você falou da frase, né? Ele fala assim: ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ele fala: domine todas as teorias, saiba todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Porque senão não existe verdade. Perfeito, linda frase, impactante. Senão não existe verdade. Eu vou colocar uma distância entre mim e o paciente. E o que nos aproxima, o que cria conexão é a minha verdade com a verdade desse paciente. Incrível. Se alguém quiser escrever ali para deixar registrado, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Eu anotei certo? Era É mais isso? ou menos assim. É mais ou menos assim. Eu não Não te deu falei porque... exatamente. No Google tem. Então, vamos lá. Minha amiga, olha, eu gostaria que esse papo fosse muito mais aprofundado, muito mais longo. A gente até pode marcar, mas já deu 42 minutos e a gente com 45, 45 minutos, 50, o Instagram derruba a gente. Se você fizesse uma consideração final para depois a gente ir, fazer uma consideração final para a gente ir para o quadro Somos Todos Contadores de Histórias. Que Tá. mensagem você pode dar para a galera aí? Bom, a gente começou falando sobre ansiedade, então eu vou terminar falando um pouquinho sobre ansiedade, né? Existe aí uma pesquisa, Renê, de 2011, mas que 70% dos pacientes com transtorno de ansiedade, eles não procuram tratamento. Você tem. 70% é muita coisa. Então, assim, muitas pessoas acreditam o quê? Que características do transtorno de ansiedade são delas, são subjetivas, intrínsecas, fazem parte de quem elas são. E aí, às vezes, passam uma vida inteira cheia de vontade de realizar um monte de coisa que não realizam por conta dessa sintomatologia toda, esses sintomas que a ansiedade causa, né? Então, assim, a minha dica é não limitações da vida, procure ajuda, procure saber se isso é normal, se não é. Se você se sente impedido de realizar algo, se está gerando um sofrimento muito grande, pode sim ser ansiedade. E isso tem tratamento, muitas vezes nem de medicamento. Muitas vezes só a terapia já ajuda a pessoa, é realmente uma liberdade para a pessoa, né? E Às vezes, vamos que vamos. às vezes a pessoa tem gente na família, que normalmente é a pessoa mais resistente, né? Vamos falar, a pessoa que está mais aberta, ela sempre está procurando. Mas a pessoa que mais precisa, geralmente, é a que mais está fechada, né? Então, ajudar uma pessoa da família, um amigo, a chegar até um profissional, uma profissional, para que ela tenha esse encontro. Seria isso, Aldrine? Exatamente. Até porque a depressão é uma comorbidade que a gente fala, é muito comum que quem tem ansiedade vá desenvolver uma depressão.
Porque a pessoa ansiosa, ela começa a se sentir muito fracassada. Ela não Sim. consegue atingir metas, ela se julga muito, ela acha que o mundo a julga. Então, assim, ela acaba fugindo de todas as situações e dá essa sensação de não ter valor, de ser muito fracassada. Obviamente, vai desenvolver um transtorno de depressão, né? Que aí vai tirar toda a motivação, literalmente, para que ela tente, pelo menos, realizar aquilo que ela quer de alguma forma. É importantíssimo procurar ajuda, sim. Acho uma pena, mas a gente vai ter que se despedir daqui a pouquinho. Mas antes, vamos para o nosso quadro. Somos todos contadores de histórias. Pessoal, participa aí. Querendo agradecer todo mundo que já, né, nos acompanha, mandou recado, mandou mensagem. Não deu tempo de ler todo, mas essa mensagem, esse vídeo fica 24 horas disponível no aplicativo do Instagram, mas ele também vai para o canal do YouTube, né, no canal Peoncast, que depois eu vou passar o link aqui para a Aldirene e ela vai poder passar para quem quiser assistir. Aldirene, a brincadeira do quadro é assim: você escolhe 5 palavras e depois a gente vai construir uma história. 5 palavras para a gente criar essa história. Diga lá. Vida, Vida. amor, eu escrevo aqui também, né? Escreve aí, que você vai usá-la. Vida, amor, legado, Legado. superação, Superação. liberdade. Liberdade. Então, como que funciona? Você começa a história usando essas 5 palavras. No momento oportuno, você dá uma deixa. Eu continuo a história, com eu dou sequência na sua história. Passo a história novamente para você e você finaliza a história usando as palavras. Tudo bem? Ah, tá. Eu não uso todas as palavras, não, né? Eu passo a bola. Não, você usa Usa todas. todas? Usa. Ah, travou. Travou. Travou aqui. Travou. Dar um ok, saber se está me ouvindo. Oi, Agora eu tô. travou? Agora Voltou. sim. Mas tinha travado. É, tranquilo. Isso faz parte. Ó, então você conta a história, passa a bola para mim, eu passo para você e você finaliza. E como toda boa história, começa como era uma vez. Com vocês, Aldirene, no canal Peoncast. Era uma vez uma vida cheia de amor, mas cheia de medo. Medo não tá nessa história, mas o medo é o amor. Ela precisa se superar, ela precisa existir superação para lidar com a tão sonhada liberdade. Perfeito. Ela já tinha 3 filhos. A vida já estava completa. Agora voltou, eu não ouvi nada. Então, agora eu vou tentar. Infelizmente, repete. Vou tentar. Agora eu vou ver o que vem. Tá. A vida foi fazendo várias surpresas e ela sentia. Amor não faltava, já tinha 3 filhos, mas ela sentia no coração que tinha um legado. A superação aconteceu. A liberdade ela queria levar para as. A internet está muito.
Travou, Renê, não consegui ouvir o finalzinho. Mas, em todo caso, eu passo para você, a mulher que se superou, depois já de ter 3 filhos, para levar amor e deixar o seu legado. É com você. É comigo? Ih, travou novamente. Vamos ver se vai agora. Eu travo na história, a live trava e tá tudo travado. Não dá nada, não dá nada. Então, Mas, então eu não, você pode travo falar. E assim foi o fim. E assim viveram felizes para sempre. Vamos viver o nosso legado cheio de amor, né? Que viver essa vida é a mais pura liberdade, né, Renê? O que a gente tem que fazer é lutar pela nossa felicidade. Vamos vivendo cada dia, porque o amor quer entrar na gente, né? Muito obrigada, viu? Olha, eu estou muito feliz, agradeço todo mundo que acompanhou a live, agradeço você por ter doado esse tempo, essa entrega, né? Eu acho que a palavra que vai ficar aqui para mim é sempre lembrar qual a probabilidade daquilo que vai acontecer para diminuir a ansiedade, né? O que isso traz de benefício ou não, para que a gente possa controlar a nossa ansiedade. Peço que você leve. E quem não conhece a Aldirene, comece a seguir aí ela nas redes, chame ela para bater um papo, até porque nós estamos aqui para dar essa corrente de apoio mesmo. Aldirene, vamos fazer uma foto? Eu vou pedir para você, agora vamos ficar paradinha ali, vamos tirar uma foto para deixar isso aqui para nossa posteridade. Ótimo! Mais uma vez, um beijo no coração e uma Eu que boa noite. agradeço, Renê. Obrigado. Boa noite, viu? Obrigada para todo mundo. Obrigado para Tchau. todo mundo. Saúde. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.